prazer ver que o professor Batel, depois de alguns anos, conseguiu levar a cabo esta Bienal, que para mim é muito importante porque, daquilo que eu conheço, é de facto o evento que consegue juntar a STEM, mas também a língua e a literatura e a cultura. A primeira vez que eu fui a uma Bienal, fiquei encantada, porque pela primeira vez estava a assistir a um diálogo interdisciplinar, que não é muito comum, aliás, não é nada comum. Normalmente nós temos congressos de literatura e cultura, de matemática, de ciências naturais, de filosofia, etc. Falarmos e ouvirmos falar de várias ciências, sejam elas ditas exatas ou humanas, é de facto muito enriquecedor, pelo menos para mim porque nos permite perceber o que é que todos estes cientistas, pensadores, pesquisadores, professores andam efetivamente a fazer no terreno, a fazer investigação, etc. E é muito enriquecedor, porque vocês vão ver, eu aqui hoje vou falar só literatura, mas poderia falar de gramática, que também gosto bastante, gramática de uma língua, quer seja materna ou estrangeira, e os pontos até em comum, na forma como nós olhamos para estas ciências. Ora, antes de começar propriamente dito, eu gostava de perguntar-lhes quem é que aqui dá aulas de português. Alguém dá aulas de português? Os professores primários devem dar. Aulas de português. Lá ao fundo. Muito bem. Aulas de literatura. Não? Os professores primários, quem é que é aqui professor primário? Não? Ainda não? Muito bem. Bom, não sei se é timidez, se é de facto um facto. Portanto, não havendo, vamos ver qual é o interesse que vocês vão sentir naquilo que eu vou dizer. Mas espero que haja um interesse, pelo menos, é que a literatura e a cultura, que eu também vou falar disso, está no dia-a-dia. Nós é que muitas vezes não a vemos. Bem, eu vou falar de facto um pouco de língua e língua associada à cultura, ao conhecimento da cultura. Há algumas considerações sobre a leitura em português como língua estrangeira ou português como língua não materna. Eu não vou fazer aqui grandes distinções teóricas, aliás, nenhuma. A professora Rosa Bizarro, que vai falar à tarde, imagino que possa falar sobre isso. Portanto, fica agora só aqui para abrir o apetite, vá lá. E, sobretudo, passarmos para a prática. Portanto, eu, na teoria, não vou ser tão extensa quanto eu imaginava inicialmente, para não me alongar demasiado, vou centrar-me mais na prática. E gostaria de começar por este vídeo. Vamos lá ver. No princípio deve funcionar. Talvez colocar ali o microfone, não era? Portanto, vamos ver se conseguem perceber do que é que se trata.
ficar aqui. Conseguiram perceber a expressão mais repetida ao longo da canção? Minha terra. Só tambor. Não foi? Só tambor. E imagens? Reconheceram algumas imagens? Não reconheceram nenhuma imagem de Maputo? Não? Talvez, não é? Parecia. Não foi filmado em Maputo. Portanto, perceberam seguramente algumas palavras, porque o som pode não ter sido melhor, e só conseguiram perceber porque foi a língua portuguesa. Ou seja, os colegas que há pouco diziam que não eram professores de língua, têm que utilizar a língua, no mínimo, para as suas aulas, não é? No caso, a língua portuguesa. Não sei se reconheceram que tipo de canção era esta. Só tambor é de um cantor galego, Narve, e musicou um poema de um autor, de um poeta que conhecem seguramente, José Craveirinha. Sim? Há muito silêncio. Eu estou a olhar para a plateia e vocês desculpem, parece-me uma plateia chinesa, porque nós temos aquela ideia de que os nossos alunos chineses, eu venho de Macau, como o professor Batel disse, não reagem. Nós fazemos perguntas e eles não reagem. E vocês, portanto, também agora estão a fazer recuar espacialmente. Bem, efetivo, não é uma crítica, atenção. Mas não tenho problemas em responder. Portanto, esta canção é a partir de um poema de José Craveirinha, não é? Um poeta moçambicano. E, portanto, foi musicado. Ora, isto o que é que nos diz? Diz-nos muita coisa. Diz-nos, por exemplo, que nós não conseguiríamos perceber esta canção, letra, não música, estou a falar de letra, se não dominássemos, enfim, razoavelmente a língua portuguesa. Mas não é suficiente dominarmos a língua em que o poema, o texto, seja ele qual for, está escrito, não é verdade? É também necessário não só ter em consideração essas referências explícitas, que são referências linguísticas, mas que remetem para mundos culturais, o tambor, o batuque, a noite quente dos trópicos, isto não poderia ser em Portugal, não é verdade? Portanto, culturais, geográficas, a mafalala, não é? Portanto, o conhecimento, o que é que isto se refere, não é? É o nome de uma planta, de uma árvore, não é? É um bairro, nós sabemos, vocês sabem melhor que eu até. Mas há também as referências implícitas, não é? Portanto, ao vermos um poema como este, e em particular o Só Tambor, temos as questões relacionadas com a exaltação da natureza, do colonialismo, a construção da moçambicanidade, as manifestações culturais populares moçambicanas, a valorização da cultura e identidade nacional. Tudo isto parece, talvez para quem não seja de literatura, estranho, mas está no poema, não é? Ora, para nós conseguirmos compreender ou ensinar este poema, nós, de facto, para além, repito, dos conhecimentos da língua em que o texto está escrito, precisamos de ter conhecimentos de história e cultura moçambicanas e do próprio autor, José Craveirinha, não é? Eu não vou entrar por aqui, portanto, a questão das interpretações literárias, as correntes de interpretação literária, portanto, foram já várias, há algumas que nunca se interessaram há algumas que, portanto, puseram de parte a questão da importância do conhecimento do autor. No entanto, eu acho que é importante também. Ora, vocês nas vossas salas, de certeza, isso foi falado aqui ontem, é a realidade moçambicana, têm alunos de várias outras línguas nacionais. Portanto, o português, nós às vezes também esquecemos disto. O português é a língua oficial, mas é também uma língua nacional, não é? Juntamente com todas as restantes. E, portanto, terão nas vossas aulas, obviamente, alunos de outras línguas maternas,
que não o português, não é? No caso de Moçambique isso é muito acentuado, é mais essa realidade do que propriamente terem o português como língua materna, não é? Sobretudo se sairmos de Maputo. Ora, o que complica a vossa tarefa no que diz respeito ao ensino de todas as disciplinas, não é? E depois há a questão cultural. Ora, o ensino e a apreensão da cultura do português para a análise de um poema ou de um texto moçambicano não vai ser obviamente igual, não vai ter a mesma complexidade que a leitura desse texto por alunos que eu, a professora Rosa Bizarro e outros professores que estarão aqui, que ensinam o português fora deste espaço geográfico e cultural, não é verdade? E, portanto, nós temos esse desafio, que é tentar ensinar a literatura moçambicana, por exemplo, ou outra de países de língua portuguesa, em contextos tão dispares, ou pelo menos em contextos que não são os desses países. Não é? Temos a questão da cultura, que é obviamente fundamental. Há muitas definições de cultura, eu aqui vou passar um pouco. Gosto bastante do último trabalho de António Damasio, portanto, do ano passado, em que ele fala, o título A Estranha Ordem das Coisas, em que ele fala, não é inédito, ele já vem falando disto, mas da importância dos afetos no conhecimento. Os neurocirurgiões das últimas duas décadas e meia já vêm referindo muito isto, não é? Destruindo um pouco aquela ideia de que a razão está na cabeça e a afetividade está no coração, está tudo na cabeça, obviamente, não é? E nós conseguimos ensinar, podemos ter mais sucesso se utilizarmos estes conhecimentos da neurociência nas nossas aulas. Reparem, eu não sei se consegui, mas o meu objetivo ao utilizar este audiovisual da canção de Narco foi ver se eu conseguia chamar a vossa atenção. Não sei se eu consegui, mas não foi tanto pela razão, mas foi mais, portanto, para o despertar também dos vários sentidos. Isto para dizer que subscrevo inteiramente aquilo que ontem foi referido. Um professor não é aquele que vai para o quadro debitar conteúdos. Não é? Há um trabalho preparatório muitíssimo importante antes, senão nós não conseguimos transmitir efetivamente, ou pelo menos não conseguimos criar, construir, não é transmitir. O professor deve arranjar condições para criar, construir, que o aluno crie e construa o seu próprio conhecimento. Ora, como eu estava a dizer, António Damasio vê a cultura como uma construção genética também, uma transmissão genética, melhor dizendo, não é? Mas há, efetivamente, várias definições, estão aqui apenas algumas, que nos conduzem à convicção de que não há ensino de uma língua não materna sem o acesso à cultura. A questão é como é que nós acedemos à cultura em contextos que estão distantes da cultura que nós estamos a ensinar. Bem, em primeiro lugar, pode ser pela imersão. Viver no contexto de imersão onde se fala essa língua, não é? Mas isso nem sempre é possível. Outra forma de aceder à cultura é através dos meios audiovisuais, enfim, dos jornais, atualmente da internet, obviamente, e é aquilo que eu quero aqui falar dos textos literários em particular. A questão é que para nós termos acesso aos textos, sejam eles literários ou não, temos que saber ler. E ler também, como nós sabemos, não é juntar sílabas, aliás, não é juntar letras, não é juntar sons, não é juntar sílabas, não é juntar palavras, não é juntar frases. Portanto, ler implica compreender. Ontem, o colega Rui Bispo falava aqui da apreensão para a aprendizagem, não é? Para o ensino. E, de facto, ler exige essa compreensão. Portanto, temos que ultrapassar a questão da estrutura linguística, não é? E depois há outro desafio. Não é só o desafio de levar à compreensão, temos um outro desafio que é de levar ao prazer de ler. Eu não posso ordenar a ninguém, por exemplo, Soraya, leia. Ler, como diz Daniel Pennac, não suporta o verbo imperativo, não é? Nós não podemos obrigar a ninguém a ler.
temos é que criar condições, e isso para um professor pode ser um desafio muito sério, muito complexo. Portanto, eu não estou agora a falar só para os professores de língua ou de literatura, para todos os professores. Acredito que nenhum aluno pode ser bom se, de facto, não ler. Não é? E hoje em dia, em determinadas sociedades, ainda se torna mais complexo, porque nós lemos de uma forma muito fragmentária. Lemos, se calhar, muito, mas de uma forma fragmentária, o que nos também exige outros desafios ainda. Bem, então e porquê é que ler textos extensivos é importante? Porque, efetivamente, quer seja na língua materna, quer seja numa outra língua, permite-nos aumentar o vocabulário, a compreensão sobre o mundo e permite-nos encontrar esse vocabulário em contextos ativos de utilização. Claro que o professor tem um papel muito importante, então, nesse levar a ler, nessa condução, não é? E como é que o professor pode, que estratégias é que o professor pode usar? Eu aqui já não estou a falar no nível elementar do ensino da língua materna, nem estou a falar no nível elementar do ensino de uma língua estrangeira ou não materna. Portanto, já estou... o meu objetivo não é de falar aqui em particular disso, mas já de um aluno que tenha alguma proficiência linguística na língua em questão. Como é que o professor pode, então, aceder a esse desafio de fazer com que o aluno possa ler? Levar o estudante a antecipar. Permanecer vigilante em relação a informações implícitas ou culturais. Saber descodificar estruturas e enunciados, antecipando, eventualmente, até dificuldades que o aluno vai sentir. Levar o aluno a interpretar. Ora, o problema é que, como nós sabemos, temos pelo menos dois tipos de aluno. Um que é um aluno que entrou num ciclo de frustração de leitura, portanto é um aluno que é fraco, porque entretanto não compreende, lê pouco, lê lentamente, portanto há aqui todo um ciclo vicioso que se cria e que complica a tarefa do professor. E depois temos um aluno, esse aí é fácil para o professor, que conseguiu ultrapassar a barreira dessa dificuldade da leitura e, de facto, entrou num ciclo produtivo. E normalmente é um bom leitor e não necessariamente, mas tem mais probabilidades também de ser um bom aluno. Ora, a questão é que nós aprendemos a ler lendo. E, portanto, lá está o desafio de que eu falava, dos professores. Repito, ensino em matemática, física, química, biologia, este desafio todos nós temos. Fazer que o aluno leia e compreenda. A questão é que a leitura tem como ator principal o leitor, não é o professor. Portanto, neste caso, o professor e o aluno. Como é que nós poderemos eventualmente ajudar o aluno a entrar neste processo que para nós, professores, será ou deveria ser mágico? Através de um processo gradual de formulação de hipóteses. Vejam o que eu disse no início. As matemáticas, as ciências exatas têm muito para dialogar e há muito para dialogar, de facto, com as ciências ditas humanas e sociais. A realização de inferências é uma estratégia que eu vos trago aqui. Uma de muitas possíveis estratégias, sem dúvida, muitas não são assim tantas, mas uma estratégia que eu defendo. A questão que se coloca é o que é colocar inferências, colocar questões, questionar o texto. E
as questões que nos podem surgir desde já são: porquê é que é possível criar inferências através dos textos? Porquê é que nós podemos questionar os textos? Porque, efetivamente, todo o texto é caracterizado por estruturas de ideias, organização textual e tipológica. Não se lê da mesma forma, nem o texto, uma receita culinária não tem a mesma estrutura que tem um poema. Um poema não tem a mesma estrutura que tem um conto, não é? Portanto, logo a priori ou à partida, o texto fala connosco a partir da estrutura. Esta autora inglesa diz-nos de facto que todos os textos apresentam essa estrutura de ideias que nos permitem ir tirando conclusões. Já vou daqui a pouco mostrar um exemplo para corroborar isto. Outra questão que se levanta: qual a condição necessária às inferências? O que é preciso para nós interrogarmos o texto? A compreensão. De facto, se nós não compreendermos o texto, nós não podemos questioná-lo. Só pode inferir, portanto, quem compreende. É claro que esta compreensão terá de ter por base conhecimento, proficiência linguística na língua em que nós estamos a falar. E terá esse conhecimento linguístico terá de ser apoiado num conhecimento cultural, como eu disse. Uma terceira questão que se coloca é: qual a vantagem de trabalhar com inferências? Porquê interrogar um texto? O que é que isso nos permite, ou poderá permitir? É que trabalhar com inferências assegura a relação ativa do leitor com o texto, e nós queremos leitores ativos. Repito aquilo que foi ontem dito e que subscrevo: nós queremos alunos ativos. Portanto, e nesse sentido nós estamos a dar essa palavra ao aluno, a criação até da sua autonomia. E torna os nossos alunos um pouco sendo detetives. Ora, eles estão à procura de pistas nos textos, não é? São como o detetive que está com a lupa à procura das pistas para responder a questões, quer sejam feitas por ele próprio, interrogando o texto, ou pelo professor. Mas pode acontecer que as inferências que o aluno coloca ao texto, as interrogações, podem não estar corretas. Nós geralmente dizemos que um texto literário, e aqui eu há pouco estava a ouvir também deliciado ao professor Constantino, e a questão das literaturas, e estava a tentar comparar a física, de todas as formas matemáticas, com a literatura. Nós, na literatura, ouvimos muitas vezes que um texto permite várias interpretações, e dizemos isso muitas vezes aos alunos. Não há só uma fórmula, não é? Mas isso, enfim, século XX e sobretudo passagem do século XX e XXI também nos mostrou que as ciências exatas também já há várias formas de chegar à mesma conclusão, ao mesmo resultado. O mesmo acontece na literatura, como sabemos. Eu diria até mais: quantas mais possibilidades um texto permite, mais rico ele é. Isto não quer dizer que as possibilidades na interpretação do texto sejam infinitas, não é? Há, de facto, determinadas interpretações que não são adequadas àquele texto. Logo, há determinadas inferências que não são adequadas àquele texto. Ora, isso não é, todavia, um problema. Não acertarmos com as perguntas que fazemos ao texto, isso não quer dizer que nós somos, como diz esta autora, Nuttall, que nós somos fracos leitores. Até porque, como eu acabei de dizer, há várias opções. O que é de facto importante é reconhecer quando as nossas inferências não estão adequadas àquele texto, temos que melhorá-las. Temos que tentar ver como as conseguimos adequar. Assim, podemos perguntar-nos: percebemos todas as pistas do texto? O que é que nos induziu em erro naquele texto?
Trabalhámos com hipóteses falsas? Quais foram elas? Como podemos mudá-las? Bem, estas questões não são só para os textos literários, não são só para professores que ensinam literatura ou livro. Ao estarmos a colocar estas questões, estamos a ser leitores ativos. E, portanto, repito, nós queremos leitores ativos em todas as áreas do conhecimento, não é? Ora, esta leitura inferencial que questiona, que interroga o texto, pode ter atividades divididas em 3 momentos, em 3 fases. Uma primeira fase de pré-leitura, uma segunda fase de leitura propriamente dita e uma terceira fase de pós-leitura. Qual é a importância dessa fase de preparação pré-pedagógica dos textos literários? Eu aqui repito, esta fase de preparação pode ser, e ontem creio que também era o Dr. Rui Bispo, dizia exatamente com o robô, não é? O professor, ao trazer um robô para a sala, está de facto a preparar os alunos para esta primeira fase, uma abordagem pré-pedagógica, está a despertar as perguntas, a interrogação, não é? A motivação, tão importante na aprendizagem, como sabemos. No que diz respeito aos textos literários, há de facto, esta primeira fase permite o estímulo de atitudes face aos textos. Se eu fosse dar poesia ou vários poemas de José Craveirinho, ao trazer aquele poema com que iniciei esta apresentação, os alunos, no mínimo, colocar-se-iam determinadas questões e, portanto, estaríamos nessa fase de criar, efetivamente, motivação, estímulo, espero eu. Porque há uma tentativa de criar o interesse cognitivo, intelectual, cultural. Estou a ficar sem pilha. Eu não, o microfone. A relação entre conhecimento textual e prazer do texto. Não se esqueçam, nós, para termos leitores, precisamos de ter quem goste de ler. Portanto, é fundamental arranjar estratégias. Muito bem. É fundamental arranjar estratégias que levem o aluno a ter gosto pela leitura. E esta fase da pré-leitura é muito importante a esse nível. Podemos, com ela, com as estratégias utilizadas neste primeiro momento, ativar conhecimentos sobre o tema, sobre a tipologia textual, sobre aspectos muito variados da cultura. O antecipar o sentido do texto pode ser feito através do título, não é? Em relação ao poema de Craveirinha que vimos há pouco, Só Tambor, podemos começar pelo título. O que é que o título efetivamente... Do que é que poderá falar um poema que tem este título, Só Tambor? Qual poderá ser a proveniência, qual a ambiência de que fala o poema? Por exemplo, quando são determinados livros, sobretudo para a infância e juventude, podemos começar pela ilustração e podemos começar pelos desenhos, também noutras áreas que não só a literatura, não é verdade? As manchas gráficas, enfim. E podemos então tentar criar expectativas através das interrogações que se lançam neste primeiro momento. E com essas expectativas criar curiosidade. Esse é de facto um dos desafios, criar curiosidade nos alunos, não é? Num segundo momento, da leitura propriamente dita, a construção do sentido do texto poderá fazer-se através do reconhecimento de palavras e frases. Podemos trabalhar a questão da sintaxe e da semântica, identificar as palavras que ligam as ideias no próprio texto. Portanto, aqui estamos a falar muito a nível do microtexto, não é? Para depois passarmos ao macrotexto. Portanto, da validação dos conhecimentos. Os alunos estudaram o texto, compreenderam o texto, leram o texto. Chega? Não chega. Não chega porque é importante refletir sobre a aprendizagem realizada, sobre o significado da mensagem transmitida. E
atualizá-la e reutilizar esses conhecimentos através de resumo, comentário de textos, enfim, ou outras atividades que permitam de facto esse reinvestimento dos conhecimentos adquiridos. Uma das atividades pode estar relacionada com estabelecimento de intertextualidade, ou seja, de relação daquele texto com outros, podem ser com outros textos, com canções, com música, portanto canções, com pintura. Imaginem, porque não um professor primário? Porque não? Eu diria porque sim, um professor primário fazer as ligações de um poema com a matemática, com a física, não é? Portanto, fazer essa interdisciplinaridade. Levar o aluno a pesquisar sobre outras fontes, sobre o autor, sobre o tema, sobre aspectos culturais é também importante. Enfim, há uma panóplia, um número, um conjunto muito alargado de atividades que se podem fazer. A minha apresentação, portanto, é sintética em relação a isso, apenas pretendo dar algumas pistas. Essas atividades podem ser escritas, podem ser orais. Ontem falou-se também aqui, e lá está, isto para eu fazer as pontes entre as várias áreas, falou-se também aqui da importância dos alunos trabalharem em grupo, não é? Portanto, em relação à língua, ao ensino e aprendizagem de uma outra língua, em relação à literatura, isso é de facto muito importante. Permitir que os alunos, portanto, criam diálogos, debates entre eles, enfim. Bom, mas como aplicar estes pressupostos? Aqui a literatura moçambicana foi porque eu efetivamente queria falar mais, mas não vou ter tempo, portanto vou só apenas dar um exemplo, ou seja, não é a literatura moçambicana, é um texto da literatura moçambicana que eu vou falar apenas. Se nós vamos fazer uma atividade de leitura integral de um texto, eu costumo trabalhar com textos integrais, não gosto de trabalhar com textos adaptados ou cortados, não quer dizer que por vezes não aconteça, mas não recomendo. A escolha do tema deve ter a ver com a realidade dos estudantes, com os objetivos a atingir. Ontem eu e a professora Rosa Bizarro estávamos ali a questionar, então, mas vamos dar só os textos que os alunos gostam? Não, claro que não é? Ambas partilhamos a mesma ideia, portanto posso dizer, não vamos dar só o que os alunos gostam, mas às vezes é importante, se não muitas vezes, se não genericamente falando, a maior parte das vezes, é importante começarmos por aspectos que despertem o que os alunos efetivamente gostem, não é? Mas depois temos que, portanto, ampliar os seus conhecimentos, obviamente. Portanto, não é só com a realidade dos estudantes, mas podemos e devemos, se calhar, partir muito da realidade dos estudantes para depois ampliar os seus conhecimentos. Estar atento ao nível de conhecimentos dos alunos é fundamental no que diz respeito ao ensino e aprendizagem de uma outra língua. A questão dos conhecimentos linguísticos é crucial, não é? As propostas que eu vou apresentar agora são sobretudo para o nível B1, portanto tiramos o nível intermédio de conhecimento do português, a partir desse nível. E vamos começar com uma atividade de pré-leitura. Quem estiver aqui que possa associar a literatura moçambicana em alguns aspectos que eu já disse, o desafio é, pensem, esta atividade será como pré-leitura para que texto de autor moçambicano? Portanto, vamos começar por uma música, uma canção, vamos ver,
sabem em que língua é que esta canção está a ser cantada? Eu tinha esperança que vocês me dissessem, então. Bem, se alguém souber, depois no final e estiver tímido, eu agradeço que me diga. A questão é, quando vocês ouvem esta canção, o que é que estão à espera a seguir? O que é que isto desperta ao ouvirem a canção? O que é que vos desperta, não é? O que é que se despertaria aos nossos alunos? Porquê esta canção e não outra? Bem, não despertará seguramente o universo cultural ocidental. Concordam comigo, não é? Portanto, o que é que nós pretenderíamos? Despertar a imaginação através da música? Fomentar a sensibilidade aos outros? Claro que um aluno chinês que nunca ouviu esta música, imaginem, não é? A surpresa e o que isso exige, efetivamente, de sensibilidade, de interrogação, não é? E o que um objetivo era, efetivamente, através da audição desta canção, de permitir que eles fossem dizendo palavras como chuva de ideias, não é? Brainstorming, palavras que a canção sugerisse, não é? África, por exemplo, tambor, etc, etc, não é? Negros, porque não, não é? Portanto, a questão da população também. Ora, permite-nos desenvolver a oralidade dos alunos, a sensibilidade, a criatividade, despertar vários sentidos e precisaríamos apenas de uma canção. Aqui depois, eu não vou alongar aqui, já vi que o público não é propriamente português, mas haveria várias atividades, de português no sentido de professores de português, havia várias atividades que poderíamos fazer de pré-leitura para efetivamente explorar este momento e podiam ser atividades que se faziam em aula, eventualmente o professor corrigir em casa ou não tem que ser necessariamente. E passamos depois para as atividades de leitura propriamente dita. Portanto, nós temos que ler o texto. Tentámos desencadear alguma motivação e predisposição para o texto, através precisamente de tentarmos construir uma estrutura vocabular dos alunos, ou pelo conjunto de vocábulos dos alunos que permite eventualmente entrar mais facilmente no texto. E vamos então ler As Mãos dos Pretos, Luís Bernardo Onuana. Não vamos ler aqui, porque precisaríamos muito tempo. Quem é que conhece As Mãos dos Pretos, Luís Bernardo Onuana? Ok, quem não conhece, eu sugiro vivamente, porque estão a perder um dos textos importantíssimos da literatura moçambicana. Já viram, eu, uma ocidental, que venho falar-vos no autor moçambicano? Não pode ser, vocês não podem permitir isso. Está bem? Portanto, não. É fácil encontrarem o texto. É, de facto, um texto marcante da literatura moçambicana. Está bem? Quer o texto, quer o autor, mas, em particular, este texto e outros de contos do mesmo. E outros contos dele. Bom, que agora não vou falar aqui. Leitura a partir de inferências. É assim que nós vamos tratar este texto. Há várias formas de tratar este texto, mas eu venho defender aqui as inferências, então vamos por aí. Antes de começar, portanto, primeira pergunta antes de começar, de que cor são as palmas das mãos? Todos temos as palmas das mãos brancas, não é? Todos os homens têm essa cor? Mas já respondi, não pode ser. Bem, isto são perguntas que nós fazemos aos alunos. Podem ser estas, podem ser outras, dependendo dos textos, e em relação a estes textos também podem ser outras. Porque é que os negros têm esta parte do corpo branca? Portanto, não se esqueçam que eu estou a falar para públicos asiáticos ou ocidentais, não é? Portanto, tenho que fazer este género de perguntas. Leia o texto. Então, vou apresentar apenas parte do texto. Reflitam, por favor, senhores professores ou candidatos a professoras, se noutras áreas vocês também podem fazer isto com o vosso aluno, noutras áreas do conhecimento. Também podem fazer desta forma ou de formas semelhantes. Portanto, no caso aqui de estudo do texto, da literatura, nós demos apenas uma primeira parte do texto, são os 2 primeiros parágrafos.
só ler o início, porque eu acho que é um texto belíssimo, como muitos outros da literatura africana. Já nem sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós, voltou a falar disso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso não era assim, porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas a rezar. Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me a não largar, seja quem for, enquanto não me disser porque é que eles têm as palmas das mãos assim tão claras. Portanto, isto é um texto escrito por um autor moçambicano, negro, portanto, Luís Bernardo Noana, repito, e que reflete um momento cultural, histórico, político da história de Moçambique, não é? Que eu acho que estão facilmente identificados. A Dona Dores, por exemplo, disse-me que, e ao longo do texto nós vamos ouvir a opinião de várias pessoas a quem este narrador, que é esta criança, não é? Que vai à escola, que tem catequese, este menino vai perguntar, vai fazer a mesma pergunta. E então nós ficamos por aqui e perguntamos aos nossos alunos o que é que o narrador queria saber. Que pergunta é que ele fazia às pessoas? Qual terá sido a justificação da Dona Dores para a sua pergunta? Estamos a interrogar o texto e estamos, nesta segunda questão, a permitir as inferências, as deduções, não é? Passamos outra parte do texto. Repito, nós não damos o texto todo de uma só vez ao aluno. Estamos na segunda parte. Ele vai para o Sr. Antunes da Coca-Cola e nós perguntamos, imagina a justificação do Sr. Antunes da Coca-Cola. Porquê é que ele tinha esse nome? É fácil, mas se o aluno não compreender coisas fáceis, ele não nos consegue responder a outro tipo de questões menos simples, não é? E continuamos, terceira parte do texto. Damos ao aluno, apresentamos ao aluno essa parte. E nesta parte, nós temos a resposta do Sr. Antunes da Coca-Cola e o aluno pode confirmar ou infirmar se a conclusão dele estava adequada ao texto e o narrador continua que leu também uma justificação no livro. E nós perguntamos, qual terá sido essa justificação do livro? E o aluno responde. E nós damos a outra parte do texto. E na outra parte do texto o aluno vai confrontar a resposta dele sobre a possibilidade, sobre o que é que o livro diria, com a resposta do texto. Claro que isto é num processo de diálogo de sala de aula, que pode ser por escrito, pode ser oralmente, não é? Portanto, eu estou a acelerar, mas obviamente que isto implica esse diálogo do professor com o aluno e receber a resposta do aluno. O aluno lê o texto, confronta o que é que varia, acertou, não acertou, porquê, quais foram as pistas que lhe escaparam, em que pistas é que ele se baseou para chegar a essas conclusões, etc. O que é que no texto propriamente no que é que no texto se diz que de facto responda à questão, e assim sucessivamente. Quase a terminar, penúltima entrega do texto, o aluno, o narrador, o menino, ouve a justificação da mãe. E nós perguntamos, diga a justificação da mãe do narrador. Isto pode ser trabalho individual, pode ser em grupo, pode ser em pares. Neste caso eu trabalharia talvez em pares para os alunos discutirem entre eles qual poderia ser essa justificação. Temos uma resposta que nós percebemos que é a resposta com a qual o narrador se identifica. Porque é que a mãe beijou as mãos do narrador, no final? Quem estava a chorar? Nós vemos que alguém fica a chorar, mas quem? É o narrador, é a mãe. Porquê? Tente descrever o narrador. Portanto, reparem que agora estamos a entrar em questões mais específicas do texto. Já não estamos nas inferências, já terminámos o texto, não é? E para descrever o narrador, precisamos de ver o retrato dele do início até ao final, do seu desenvolvimento.
E, assim, várias perguntas, nós não lemos aqui o texto, portanto, várias perguntas mais específicas sobre o texto. Podemos pedir, se não dermos o título ao texto, podemos pedir ao aluno que crie um título para o texto e que justifique. E podemos também pedir ao aluno para tentar encontrar a explicação científica porque é que isso acontece. Isto é um quadro das várias personagens que o narrador interroga e as várias explicações. Depois, se quiserem, posso facultar. E, finalmente, aquele momento de atividade pós-leitura, não é? E um dos objetivos, como eu disse desde o início, a literatura é um meio privilegiado de acesso à cultura. E podemos, então, ter como objetivo desta pós-leitura continuar a conhecer a cultura moçambicana. Quem é que nós temos aqui? Malangatana, não é? Portanto, uma fotografia de uma exposição dele. E reparem, é curiosa esta fotografia porque ele está, de facto, com as mãos também, e as mãos brancas. Portanto, adequa-se ao título do texto, enfim, ao texto. Podemos fazer várias perguntas em relação aos alunos. Por exemplo, um aluno meu chinês não vai saber, nem português, não vai provavelmente reconhecer Malangatana, e por isso mesmo as perguntas que estão ali podem adequar-se precisamente para ele tentar chegar à conclusão de quem se trata e de relacionar a fotografia com o texto que foi lido, não é? E aqui, se nós antes queríamos que ele percebesse que se tratava-se de um escultor, aqui ele está como escultor, aqui, com esta fotografia, os alunos conseguem confirmar ou não, mas espera-se que confirmem as hipóteses que eles levantaram através da fotografia. Portanto, reparem, fotografia, escultura, pintura, música, texto, temos vários instrumentos ao nosso alcance para alcançarmos o objetivo, não é? O professor pode ajudar, mas este trabalho de pesquisa, como eu disse há pouco, é também importante, levar o aluno a descobrir, a pesquisar, não é? Neste caso, quem foi Malangatana, etc, etc. Esta proposta não está, pelo menos no que diz respeito ao segundo momento da leitura propriamente dita, desenvolvida neste livro que foi lançado este ano, divulgado este ano pela professora Rosa Bizarro e por mim, em que nós tratamos alguns textos de literaturas de língua portuguesa e, portanto, estão lá textos também moçambicanos, em que tentamos, de facto, dar pistas para ajudar os professores a tratar os textos de uma forma menos clássica, pelo menos o nosso objetivo era esse. Portanto, com base nestes três momentos. Por que ler, então, textos literários? Mais uma vez, Rosa Bizarro, ontem a Ana também citou quanto basta, mas de facto é uma professora de referência na área da aprendizagem da língua estrangeira. Ela fala de facto da descoberta de novas aprendizagens ou reforço de outras já adquiridas e, portanto, é efetivamente importante o uso da literatura. Eu quero referir que eu não defendo apenas o uso dos textos literários, não é? Todos os textos têm o seu espaço. Portanto, a literatura é indiscutível que tem valor cultural, é metacultural porque, reparem, a literatura fala-nos da cultura e ela própria é cultura, não é? Facilita a aprendizagem de uma outra língua, permite aos alunos estabelecer conexões, possibilita o aprofundamento de várias competências. Portanto, a literatura não é só para ensinarmos literatura, a literatura poderíamos usá-la para ensinar outros conteúdos. O papel do professor é de facto fulcral aqui porque deveria não só explicitar os objetivos que ele pretende, isto para todas as disciplinas, dar instruções claras sempre das tarefas, fixar a duração da realização do tempo das tarefas, pedir justificações, não é? O aluno não basta dizer, há pouco como o professor Constantino dizia, não basta usar a doxa, não é? Portanto, não é? Eu acho que, ok, muitas vezes nós também queremos que ele exprima a opinião e desenvolva o espírito crítico, obviamente, mas basear-se no texto para fundamentar as suas opções é fundamental.
Peço desculpa se me alonguei. A bibliografia é bastante extensa sobre estas questões da literatura, da cultura. Eu gostava também de falar da literatura moçambicana, mas isso seria outra comunicação, não pode ser. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção, estou disponível. Eu vou responder em 3 vertentes, porque eu acho que há aí 2, 3 vertentes. Aquele cantor Narf, eu de facto hesitei em trazê-lo porque ele efetivamente tem a influência do galego por trás. E, portanto, não é português europeu, não é português moçambicano, não é português brasileiro. E não estamos muito habituados a ouvir, portanto, um galego a cantar em português. Pelo menos não é que eu saiba, não é muito utilizado, até um cantor que não é muito conhecido, mas o meu objetivo ao trazê-lo foi de facto mostrar que nós podemos utilizar várias formas, vários outros materiais, para chegar à literatura, não é? E como vinha para Moçambique, José Craveirinha é uma referência na poesia, portanto, inquestionável, e, portanto, foi para adaptar. Ou seja, quer dizer, mas eu não teria problemas em efetivamente utilizar em contexto de sala de aula. E agora vou responder àquilo que eu acho que é a sua segunda vertente da questão. Porquê? Porque, efetivamente, há diferenças entre português europeu, português do Brasil, as variantes africanas estão ainda mal estudadas, não é? Portanto, não vou por aí, mas não há estudos que eu conheça que mostrem que um aluno vai ser mais ou menos proficiente em língua portuguesa, dependendo se tiver um professor português ou um português brasileiro, ou um professor brasileiro. Vou-lhe dar um exemplo. Na China, nas aproximadamente 40 universidades que neste momento lecionam português, não estou a falar de Macau, estou a falar da China continental, temos realidades como esta: professores portugueses que estão lá, professores chineses que aprenderam o português e, portanto, são ditos bilíngues, enfim, e temos professores brasileiros. E um aluno, no mesmo ano, poderá eventualmente ter um professor português, um professor chinês que ensina português e um professor brasileiro. Não tenho visto que isso complique a vida aos alunos. Agora, há de facto alguns autores que acham que deve haver uma coerência, ou há sempre o ensino do português europeu, não é? Ou do português brasileiro. Agora vou para a doxa. Na minha opinião, não acho que isso seja problemático, até porque o português do Brasil tem uma sonoridade que é mais fácil de apreender por um estudante que está a aprender português, um estudante estrangeiro. Porque tem as vogais, o brasileiro normalmente, ele utiliza mesmo as vogais, né? O português não, ele come vogais, come consoantes, portanto a sonoridade. E é mais fácil, efetivamente, isto não sou eu que o digo, ou pelo menos não é mais difícil aprender o português do Brasil. Portanto, eu acho que até é mais rico um aluno perceber que há variantes, permitam-me este desabafo, na China obviamente que a África não é muito conhecida, há os projetos económicos, esses são os interesses económicos, esses são conhecidos, mas depois o que diz respeito à cultura, à língua, etc., não é, se calhar em Portugal também não é suficiente, não é só na China, mas isso, no que diz respeito às variantes que são ensinadas, não é um problema, é uma riqueza. Eu vejo isso como uma diversidade e a riqueza, a interculturalidade, que é isso que nós queremos ensinar para a interculturalidade, não é? Não sei se respondi. Sim. Boa tarde e muito obrigado pela sua apresentação e já para a didática e tem uma
já tenho este fascínio pelas literaturas africanas há muito tempo e se tenho este fascínio, deduz que já li muito e que já ensinei alguma coisa. Quando eu digo alguma coisa é porque nem sempre nos são dadas as melhores condições, ou melhor, nem sempre nos são dadas as condições para ensinar literatura, porque efetivamente vocês reparem, isto não é uma crítica ao Batel, obviamente, porque ele salvou-se airosamente, porque ele pôs teme mais L, não é? Aquele L para mim é lido como literatura, língua, mas não é muito comum, não é? Normalmente temos esse tema e pronto. E portanto, como vocês creio que sabem, a literatura nas últimas décadas já tem vindo a decair, não é? Em prol precisamente desse tema. Mas nós não conseguimos criar o homem sem a junção da literatura, das artes, não é só a literatura, as artes em geral com a STEM, não é? Bom, mas agora estou-me a desviar um pouco da sua questão, peço desculpa. O que acontece é que eu quero acreditar que os professores, portanto não quero falar de mim, mas eu quero acreditar que os professores que ensinam português como língua estrangeira têm uma mente aberta para a interculturalidade e que terão os conhecimentos também adequados para isso. E, portanto, para verem que a língua portuguesa é rica, de facto, porque tem essas várias variantes. Ontem também se falou aqui um pouco de dialetos, línguas, etc. Não vejo isso como problemático, vejo isso como uma riqueza. E depois há outra coisa que nos ajuda muito. Eu, por exemplo, eu não posso ensinar outra língua moçambicana que não seja a portuguesa, porque infelizmente eu bem gostava de saber alguma coisa mais, mas não sei. Mas para a literatura moçambicana que chega ao Ocidente, que é essa que sobretudo que eu tenho acesso, é uma literatura com uma estrutura muito de português europeu. E quando há vocábulos, porque geralmente as alterações são, as novidades para nós são os vocábulos, não é? Que são as importações ou influências de línguas locais moçambicanas, quando há essa importação, normalmente há um vocabulário no final do livro e isso ajuda-nos imenso. Ou então temos amigos moçambicanos a quem perguntamos, ou temos dicionários a que podemos socorrer, que nem sempre isso acontece. Portanto, não é um problema, precisamente porque os autores que chegam ao Ocidente, que são publicados no Ocidente, são autores que normalmente escrevem com uma estrutura que para nós é perfeitamente identificável. Mesmo o Mia Couto, os neologismos que nos poderiam criar alguns problemas são neologismos que quem conhece um pouco de morfologia e sintaxe identifica a construção que está ali perante nós, percebe? Ou seja, não temos uma tarefa assim tão difícil quanto isso. Obrigada pela sua pergunta. Eu achei fantástico você colocar no centro da leitura, de certa maneira, da literatura, a inferência. Há muitos anos que eu tinha uma dúvida, e que é a seguinte: Cícero, o pensador romano, se referia a Aristóteles. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, ou ficas mesmo perdida no paraíso. Não, nós de facto, eu sou suspeita, não é? Mas o encanto da literatura é isso, é fazer-nos perceber, ou pelo menos desafiar-nos, é um desafio, não é? Para essas lost connections, if we can say like that, não é? Essas aparentemente conexões que parece que não têm nada a ver com isso, com umas com as outras, e nós depois estabelecermos. É por isso que eu digo que a literatura, a língua, se calhar não tem assim tão diferente, não tem assim tanta diferença, claro que tem, mas em alguns aspectos não são assim tão diferentes como nós às vezes queremos fazer acreditar, como a matemática, por exemplo, não é? Pronto, obrigada. Muito obrigado. Salva de palmas para... Vamos ter outra conferência da...